Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei quando vocês estão me vendo. Eu vou começar aqui a explicar o restante das questões que a gente não conseguiu ver na monitoria. Na monitoria eu parei na 14, são 35 questões e eu, inocente, achando que ia dar. Então eu vou gravar aqui para explicar o restante das questões. Qualquer dúvida vocês podem me falar. Já peço desculpas, que assim, acho que eu devo estar um pouco vesga no vídeo, não sei, porque a câmera tá ali, eu tô olhando pra mim aqui. Mas enfim, desculpa aí a questão da vesga. E eu também olhar um pouquinho pro lado, que eu tenho minhas colinhas aqui, só pra não me perder, que quem me conhece sabe que eu me perco muito. Então vamos lá. Questão 15. Explique o que são os glicosaminoglicanos e sua função. Na monitoria a gente estava comentando o que são os homopolissacarídeos e os heteropolissacarídeos. Vamos relembrar isso um pouquinho para entrar aqui no clima da questão. Os carboidratos, eles são formados por repetições, Os carboidratos, eles são polímeros. Polímero é toda aquela macromolécula que é formada por uma repetição. E o que se repete a gente chama de monômero. No caso dos carboidratos, o que está se repetindo, o monômero dos carboidratos são os... Oh, meu Deus! Monossacarídeos. E aí, assim, esses monossacarídeos, dessas estruturas que estão se repetindo para formar os carboidratos, elas podem ser iguais ou não. Eu posso ter um monossacarídeo só se repetindo, tipo o glicogênio, O glicogênio, ele é um polímero de glicose, então são várias glicoses ligadas uma à outra. É a mesma coisa se repetindo. Então, nesse caso, o glicogênio, exemplo que eu trouxe, ele é um ele é um homopolissacarídeo, Lembra que homo é igual, então é a mesma coisa que está se repetindo para formar ele. Mas a gente também tem os heteropolissacarídeos. Quem são os heteropolissacarídeos? Hétero, diferente. Então, eu tenho monômeros diferentes se repetindo para formar o meu carboidrato. O glicosaminoglicano, que é esse da questão 15 que a gente está vendo, ele é um heteropolissacarídeo. Então, ele tem mais de um monômero sendo repetido para formar ele. E no caso dele, no caso dele, são dois monômeros que estão se repetindo. E esses monômeros são o N-acetilglicosamina e o N-acetilgalactosamina. Esses nomes difíceis aqui que eu falei são os dois monômeros que vão ficar se repetindo para formar o glicosaminoglicano, que é importante assim, constituinte da nossa matriz extracelular. Ele confere elasticidade, ele confere viscosidade, tá bom? Ele é importante pra gente. Bom, questão 16. Diferencie óleo e gordura à temperatura ambiente. Óleo e gordura, ambos são lipídios, São nomes meio, assim, populares de chamar alguns lipídios. E aí, fazendo essa questão, eu lembrei, gente, assim, contando minhas experiências aqui pra vocês. Tem aqueles pastel que a gente come assim na rua, que são podres, são péssimos, mas é gostoso. E aí o pastel é tão ruim que você pega ele, tá saindo um caldo, assim, um negócio gorduroso, E a gente vai, vira o pastel pra cair esse negócio gorduroso e o pastel fica menos pior de se comer, Mais saudável. E aí a gente fala, a gordura do pastel, não sei o quê, e não. Se a gente for ver, assim, nessa questão aqui, a resposta é isso. Diferencie óleo e gordura à temperatura ambiente. O óleo, ele é líquido à temperatura ambiente e a gordura, ela é sólida à temperatura ambiente. Então, se a gente fosse corrigir o que a gente está falando aí desse negócio do pastel, seria o óleo do pastel, não a gordura. Eu, pelo menos, falo gordura, Não sei vocês. Se vocês falarem óleo, parabéns. Já sabem essa questão há muito tempo. Mas, então, o óleo encontra-se em estado líquido à temperatura ambiente e a gordura ela vai se encontrar em estado sólido. Questão 17. Cite três funções dos lipídios e exemplifique. Eu trouxe aqui todas as funções dos lipídios e, assim, essa é aquele tipo de questão que não tem muito o que a gente fazer, é gravar. Então, assim, os lipídios, vou ler aqui para vocês. Eles atuam como reserva energética, na forma de triacilglicerídeos. Lembra que o nosso corpo ele vai armazenar energia na forma de lipídios.
E que tipo de lipídios? Os triglicerídeos estão atuando aí como reserva energética. A gente tem lipídios na nossa membrana celular, né? Vamos lembrar dos fosfolipídios, né? Dos glicolipídios, que são os lipídios associados à glicose, a carboidratos, compõem a nossa membrana celular. Eu tenho a função hormonal dos lipídios, né? Muitos hormônios têm... como é que eu posso dizer? Eles são lipídicos, né? Tem um perfil lipídico. Eu tenho lipídios com função antioxidante, né? Como a vitamina A e a vitamina E, né? Vamos lembrar assim que as vitaminas, a gente tem as hidrossolúveis e as lipossolúveis. A A e a E são vitaminas lipossolúveis com função antioxidante. Eu tenho os lipídios com função de isolante térmico, né? Que são os acilgliceróis. Lipídios no nosso sistema digestório, né? Os sais biliares, né? Lembrando, os sais biliares, eles ficam armazenados na vesícula biliar, são produzidos pelo fígado. Eles são lipídios. Apesar deles participarem, né, auxiliarem na digestão dos lipídios que a gente come, eles são lipídios. Os lipídios também estão envolvidos aí com a proteção mecânica, com a sinalização celular, várias funções. Ok? Questão 18. Cite como os lipídios atuam nos alimentos e no sistema digestório. E aí, pra gente pensar nessa questão, né, o exemplo que eu pensei em trazer para ficar mais fácil a gente entender é na salada. Eu odeio comer salada sem um tempero, sabe? Parece que eu tô comendo um mato, que eu arranquei um capim e tô comendo. Pra mim, salada tem que ter azeite, tem que ter vinagre, e é isso aí, quem come é louco. Tá beirando aí a loucura. Brincadeiras à parte, por que eu tô falando isso? Né? Quando a gente coloca o azeite lá na salada, na alface, o azeite ele é um lipídio. E o que ele tá fazendo aí? É a resposta dessa pergunta. Como os lipídios atuam nos alimentos? Nessa caso da salada, né, como ele atua no alimento, ele aumenta a palatabilidade dos alimentos. O que é isso? Ele realça, ele aumenta o sabor agradável dos alimentos. É uma das atuações, né, dos lipídios nos alimentos, aumentar a palatabilidade, aumentar, assim, realçar o sabor agradável do alimento. E outra função também dos lipídios no nosso sistema digestório é que eles são capazes de aumentar a nossa saciedade, né? Geralmente a gente sabe disso, né? Quando a gente come algo muito gorduroso, a gente fica embarrotado, assim, cheio, sem querer comer mais nada. Essa questão que eles aumentam a nossa saciedade. E eles também, eles auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis. Eu acabei de falar, né, na verdade, que a gente tem vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, elas têm um caráter lipídico. Então, como é que essas vitaminas elas vão ficar circulando no nosso sangue se ela tem um caráter lipídico? E o nosso sangue, ele tem água, que é polar, e os lipídios que são apolares. Entra aí, né, lipídios para ajudar essas vitaminas lipossolúveis a se deslocarem pelo nosso sangue. É uma das funções deles também. Questão 19. Diferencie os ácidos graxos de origem animal e de origem vegetal. Para a gente responder essa pergunta, vamos lembrar primeiro de dois termos. Ácido graxo e saturados e insaturados. Como é que é a estrutura de um ácido graxo? Um ácido graxo ele é um tipo de lipídio. Né? Se a gente for ver a estrutura dele, ele é uma cadeia assim, carbônica. Eu tô fazendo assim, aquela forma estrutural que as linhazinhas são assim, enfim, louca. Os ácidos graxos, eles têm uma cadeia carbônica, e na ponta dessa cadeia carbônica, eles vão ter um ácido carboxílico. Vamos lembrar, ácido carboxílico é uma função orgânica, é quando eu tenho carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação com a hidroxila, que é o OH. Então, é essa a estrutura de um ácido graxo, uma cadeia carbônica, um ácido carboxílico na ponta. E aí, assim, essa cadeia carbônica, ela pode ser só de ligações simples, ou ela pode ter uma ligação dupla. Quando eu tenho uma cadeia carbônica só de ligações simples, ela é uma cadeia carbônica saturada. Então, saturada é uma cadeia que só tem ligações simples. E insaturada é aquela cadeia que já tem uma ligação dupla, uma tripla, não importa a quantidade. Tem uma ligação diferente de simples, já é insaturada. Por que eu comecei a falar isso? Porque, olha só, alimentos de origem animal, né, nos alimentos de origem animal, são encontrados ácidos graxos saturados e colesterol, com exceção do peixe. Mas são encontrados ácidos graxos saturados. Então, em alimentos de origem animal, os ácidos graxos não têm essas ligações duplas, diferente nos alimentos de origem vegetal.
né, de origem vegetal, o ácido graxo ele já vai ser insaturado, ele já vai conter a ligação dupla. E além disso, nos alimentos de origem vegetal, a gente vai ter os ácidos graxos essenciais, né, que a gente já vai ver o que eles são daqui a algumas questões. Questão 20. Explique o motivo pelo qual se dá a formação de micelas. Vamos pensar nos ácidos graxos. Então, o ácido graxo, essa porçãozinha dele que tem um ácido carboxílico, a pontinha dele tem caráter polar. E aquela cadeia carbônica dele tem caráter apolar. Ok. Vamos dizer que a gente pegou vários ácidos graxos, várias moléculas de ácidos graxos, colocamos em água. A água ela é uma substância polar. E aí o que acontece? Esse ácido graxo ele vai começar a se movimentar, ele vai começar uma dinâmica e vai chegar até a formação de micelas. Como é que vai chegar até a formação de micelas? A porção do ácido graxo, né, que tem o ácido carboxílico, que eu falei que tem caráter polar, ela tende a ficar em contato com a água, porque essa porção do ácido graxo é polar, a água é polar, tende a ficar em contato e interagir. Ok. A cadeia carbônica, ela tende a, vamos dizer assim, a fugir da água, a se isolar da água. Porque a cadeia carbônica, ela é apolar e a água polar. E aí, assim, vai acontecendo essa dinâmica, né, dos ácidos graxos, né, então assim, das porções polares deles interagirem com a água e as apolares quererem fugir da água, essa dinâmica vai acontecendo até que chega um ponto que os ácidos graxos, eles formaram uma estrutura circular, onde a parte de fora, né, que fica em contato com a água, são essas pontinhas dos ácidos graxos que tem um ácido carboxílico, e a parte de dentro vai ficar as cadeias de carbono isoladas da água. Isso aí são as micelas. Ok? Questão 21. Como se dá a nomeação dos ácidos graxos essenciais? Um exemplo de ácido graxo essencial é o ômega 9, ômega 3, ômega 6. Tenho certeza que vocês já ouviram ômega alguma coisa, né, naquele comercial daquela velhinha que fala, ômega 3, ômega 6, enfim, eu ouvi. O que acontece? Da onde que veio esse ômega 3? Da onde que veio o 3, o 6, enfim? Então a gente já viu a estrutura de um ácido graxo, né? A gente já viu que ele vai ter uma cadeia carbônica e na pontinha lá um ácido carboxílico. A gente viu que a gente pode ter ácido graxo saturado, que não vai ter ligação dupla, e insaturado, que vai ter ligação dupla, vai ter insaturação. Os ácidos graxos essenciais são ácidos graxos insaturados, vão ter uma ligação dupla. E essa ligação dupla, ela está relacionada com esse nome, né, com esse número, 3, 6, 9. O que acontece? Para a gente nomear um ácido graxo, né, com esse nome de ômega, a gente vai ir no terminal metil. O que é isso? Eu falei que uma das pontinhas, né, uma das terminações, né, do ácido graxo, ele vai ter o ácido carboxílico. Ok. A outra ponta desse ácido graxo, a outra terminação dele, não vai ter um ácido carboxílico. Então, ela é a terminação metil. A gente vai lá nessa outra ponta, né, na terminação metil, que é a que não tem um ácido carboxílico, e vai contar os carbonos, vai enumerar os carbonos até chegar na ligação dupla. Aí vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá lá, chegou no 6, carbono 6. Fui contando os carbonos, enumerando eles. Cheguei no 6, tem uma ligação dupla, vai ser o ômega 6. Por exemplo, aqui no gabarito para vocês, eu coloquei o ácido, cadê? O ácido linolênico. O ácido linolênico, ele tem uma ligação dupla no carbono 3. Então, a gente foi lá no ácido linolênico, a gente foi lá no terminal metil, que é aquele terminal que não tem o ácido carboxílico, foi enumerando os carbonos, quando chegou no carbono 3, tinha uma ligação dupla. Então, a gente pode chamar ele de ômega 3. Então, agora vocês já sabem que esse númerozinho do lado do ômega significa a posição que a ligação dupla está. E sempre que vocês lerem ômega, vocês já sabem que a gente está falando de um ácido graxo essencial. Questão 22. Diga qual tipo de isomeria cada composto abaixo pertence. Poxa, era para eu estar compartilhando aqui com vocês. Mas eu vou explicando aqui, as figuras estão lá no estudo dirigido. O que acontece? As figuras, né, elas dizem respeito a uma isomeria chamada isomeria espacial. Mas vamos começar do basicão. O que é isomeria?
É bem o que a gente estava conversando, é bem parecido com o que a gente estava conversando sobre os carboidratos epímeros. O que é isomeria? Eu tenho compostos orgânicos que têm a mesma fórmula molecular, então tem o mesmo elemento, na mesma quantidade, só que tem algo na estrutura deles, tem algo entre eles que os difere. Então, apesar deles terem a mesma fórmula molecular, tem algo aí diferindo eles. E aí, esse exemplo da questão 22 é um exemplo de isomeria espacial, porque o que difere os carbonos é algo na estrutura deles, né? Para a gente ter uma isomeria espacial, a gente tem algumas, como é que eu posso dizer? Alguns critérios que eu posso, olhar e saber se eu tenho uma isomeria espacial ou não. Uma isomeria espacial é quando eu tenho dois carbonos fazendo uma ligação dupla. Então, eu tenho lá uma cadeia de carbonos, não importa o tamanho. Eu tenho dois carbonos ligados entre si com uma ligação dupla. E aí, esses dois carbonos ligados entre si com uma ligação dupla, lembra que os carbonos precisam fazer 4 ligações covalentes. Então, 2 eles já estão fazendo entre si. Então, cada carbono vai ter que fazer outras 2 ligações para ficar estável. E aí, assim, esses carbonos, né, além da ligação dupla, vai ter essas outras ligações. E os ligantes dessas outras ligações, nesse caso da isomeria espacial, eu tenho 2 ligantes iguais. Ai, seria muito melhor que a imagem, poxa vida. Então, por exemplo, vou tentar explicar aqui a imagem. Eu tenho 2 carbonos fazendo ligação dupla, e aí eles precisam fazer outras 2 ligações. Uma ligação, né, em ambos os carbonos, uma ligação está na cadeia carbônica, eles estão ligados a outros carbonos, e outra ligação está com o hidrogênio. Então, cada um dos carbonos, né, que a gente está comentando aí em questão, está ligado a uma cadeia carbônica qualquer e um hidrogênio. E o que acontece? Se esses ligantes iguais desses carbonos fazendo ligações duplas, se esses ligantes iguais estiverem no mesmo plano, né, se vocês olharem aí na questão 22, a primeira imagenzinha, vocês vão ver que o hidrogênio está no mesmo plano. Se a gente traçar uma linha nessa cadeia carbônica aí que vocês estão vendo, né, o hidrogênio está na parte de cima. Os dois hidrogênios estão no mesmo plano. Então, isso aí é o que a gente chama de isomeria do tipo cis. Quando esses ligantes iguais, né, desses carbonos que estão fazendo a ligação dupla, estão no mesmo plano. E a de baixo, a imagem de baixo, vocês estão vendo que eu tenho um hidrogênio na parte de cima, outro hidrogênio na parte de baixo. Então, aí a gente tem uma isomeria trans, eles estão em planos diferentes. Então, essas 2 imagens estão ilustrando pra gente a isomeria espacial. Então, vamos retornar, resumindo aqui. Isomeria, a gente tem compostos orgânicos de mesma forma molecular, mas algo na sua estrutura diferente entre eles. No caso da isomeria espacial que a gente está vendo aqui, a gente tem carbonos, né? Como é que a gente vai saber que a gente pode ter uma ligação, uma isomeria cis ou trans? A gente tem carbonos fazendo ligação dupla, e aí esses carbonos que fazem ligações duplas, eles precisam fazer outras 2 ligações, e aí um dos ligantes entre eles precisam ser iguais. Nesse exemplo da questão aí foi o hidrogênio. E aí, quando os ligantes iguais estão no mesmo plano, isomeria cis. Quando estão em planos diferentes, isomeria trans. Ok? Questão 23. Diferencie isomeria cis e trans de acordo com a sua ocorrência. O que isso quer dizer? Na natureza, assim, plantas, vegetais, legumes, enfim, frutas, na natureza é muito mais comum a gente achar isomeria cis do que isomeria trans. A isomeria cis na natureza, assim, extremamente comum, enquanto a isomeria trans, extremamente incomum. Na verdade, né, a isomeria trans a gente acha muito em compostos industrializados, tipo, sei lá, manteiga, né, que a gente fala, não sei o que, gordura trans, é isso. Né? Então, assim, a isomeria trans ela é muito mais característica de compostos industrializados, né, que passaram por um processo de hidrogenação, por exemplo. E a isomeria cis ela é muito mais característica de compostos da natureza. Ok? Questão 24. Relacione a quantidade de carbonos dos ácidos graxos e sua solubilidade em substâncias polares. O que acontece? Eu falei que o ácido graxo tem uma pontinha. Em uma das suas terminações tem um ácido carboxílico e aquela região ali tem um caráter polar. E a outra cadeia carbônica dele tem um caráter apolar. O que acontece?
por o ácido graxo ter essa pontinha no ácido carboxílico, ele consegue ter uma certa solubilidade em compostos polares. Mas qual é a relação dessa solubilidade com a cadeia carbônica? A gente acabou de falar que a cadeia carbônica ela é apolar. E aí que está o problema. Quanto maior essa cadeia carbônica, mais polar será o ácido graxo. E aí isso vai dificultar a solubilidade dele em substâncias polares. Então, qual é a relação entre a solubilidade dos ácidos graxos em substâncias polares e o tamanho da cadeia carbônica? Quanto maior a cadeia carbônica, menor é a solubilidade dos ácidos graxos em compostos polares. Por quê? A cadeia carbônica é apolar. Quanto maior ela será, vamos dizer assim, mais apolar o meu ácido graxo vai ser. E aí isso vai dificultar a solubilidade dele em compostos polares. É tranquilinho de pensar, eu acho. Questão 25. Por que dizemos que alguns ácidos graxos são essenciais? O que acontece? O nosso corpo ele precisa de ácidos graxos, né? Enfim. E assim, o nosso corpo ele consegue produzir muitos ácidos graxos que a gente precisa. O nosso corpo ele consegue produzir, mas outros não. Então a gente fica numa situação, a gente precisa do ácido graxo, mas a gente não consegue produzir ele. Então a única maneira de obter é através da alimentação. E aí que entram os ácidos graxos essenciais. Esses ácidos graxos essenciais são justamente isso que eu acabei de falar. Ácidos graxos essenciais são aqueles que o nosso organismo precisa, mas não consegue produzir, e aí precisa obter através da alimentação. São os ácidos graxos essenciais. Eles são essenciais, né, na nossa alimentação. Eles precisam estar lá. Que a única maneira da gente obter eles é através da alimentação. Questão 26. Qual é a estrutura de um lipídio do tipo triacilglicerol? Esse tri, né, que significa tri de triacilglicerol, esse tri é de ácido graxo. A molécula de triglicerol, de triglicerídeos, ela tem 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Então, triglicerídeos, 3 ácidos graxos, uma molécula de glicerol. É a estrutura deles. Essa é a resposta da questão. Questão 27. Quais funções os triacilgliceróis desempenham no nosso corpo? A gente já comentou sobre o armazenamento de energia, né? Que o nosso corpo ele vai armazenar energia na forma de lipídios, né? E que lipídios? Os triacilgliceróis. Mas eles também têm função de proteção mecânica, né? E isolamento térmico, né? Eu acho que fica bem tranquilo de pensar, né? Proteção mecânica. Vou dar um exemplo muito tosco, mas que serve. Vamos pensar, sei lá, em algum tiozão nosso que tem aquela barriga gigantesca de chope, sabe? Bem característica de tiozão, né? Se ele sofrer um impacto ali, vamos dizer assim, os órgãos dele vão estar meio que protegidos por essa camada de gordura que a gente chama de barriga de chope. Assim, é um exemplo tosco, né? Pra gente associar e ficar mais fácil a gente entender, né? Por que os triglicerídeos que são armazenados no nosso corpo, né? Que assim é a gordura da nossa barriga, vamos dizer assim, tem proteção mecânica? É justamente isso, essa questão da barreira contra esses impactos, ok? Eu só dou exemplo tosco, né? Pensei aqui agora, mas tá bom. Se for pra ajudar vocês, tá bom, né? Se ajudar. Questão 28. Diga qual estrutura / composto os tipos de lipídio abaixo compõem. Essa também, gente, assim, não tem nem muito o que falar, é gravar. Que aqui, assim, existem vários tipos de lipídio e esses lipídios compõem coisas diferentes. E a gente tem que gravar. Então, vou ler aqui pra vocês, mas vai entrar melhor na cabeça de vocês quando vocês sentarem pra estudar e ler, não tem muito o que falar. Então, ó, a gente tem os glicerofosfolipídios, que vão compor o surfactante, né, que é aquele composto, né, nos nossos pulmões para evitar que nossos alvéolos grudem. Tem os esfingolipídios, que compõem a nossa membrana citoplasmática, a esfingomielina, que compõe a bainha de mielina, e os esteróides, que vão compor os hormônios esteroides. Que é até a próxima questão agora, né? Quais são os hormônios esteroides? Então, lembra, esterol, esteroides é um tipo de lipídio. Então, hormônios esteroides, para não esquecer, hormônios esteroides são hormônios de caráter lipídico. Quais são esses hormônios esteroides? Então, a gente pode dividir em 3. Os hormônios sexuais, os anti-inflamatórios e os corticosteroides. Então, sexuais, anti-inflamatórios, corticosteroides.
Quem são eles? Né? Também de gravar, gente, infelizmente. Os hormônios sexuais são a testosterona e o estradiol. Anti-inflamatórios, a prednisolona e a prednisona. E o córticos esteroides são os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Mas, assim, o importante mesmo, né, assim, não é nem importante mesmo, né, porque eu não sei se a professora vai cobrar na prova. Mas, assim, o que você tem que saber, assim, em geral, é que hormônios esteroides, hormônios de caráter lipídico, isso é importante. Questão 30. Explique o que são as lipoproteínas. Vamos dizer que a gente comeu alguma coisa, o alimento chegou lá no intestino delgado, a gente precisa absorver o lipídio. Como é que esse lipídio vai circular pela nossa corrente sanguínea? Se o lipídio é apolar, e nossa corrente sanguínea, né, o nosso sangue, ele é composto em sua maioria por água e a água é polar. Entra aí, então, as lipoproteínas. O que acontece? As lipoproteínas vão transportar esses lipídios. Essas lipoproteínas, elas vão ser compostas por triglicerídeos, por colesterol, por proteínas, fosfolipídios, entre outros e tal. E assim, elas vão literalmente carregar os lipídios pela nossa corrente sanguínea, para eles conseguirem, né, se deslocarem pela nossa corrente sanguínea. E esses compostos que eu falei aqui para vocês, né, que as lipoproteínas tem triglicerídeos, colesterol, proteína, fosfolipídio, esses compostos, eles variam, a sua composição varia. Então, eu tenho algumas lipoproteínas que eu tenho mais proteína, algumas lipoproteínas que eu tenho mais colesterol, mais triglicerídeo. Então, é por isso que a gente tem diversos tipos de lipoproteínas, porque essas concentrações desses componentes variam. Então, por exemplo, né, eu creio que a professora não vai cobrar isso para vocês. O quilomicron. O quilomicron, ele é uma lipoproteína que ele tem uma quantidade significativa de triglicerídeo. O LDL, que a gente já viu, com certeza já ouviram falar, que é o colesterol ruim, ele tem uma quantidade significativa de colesterol. E assim vai, entendeu? Então tem essas mudanças nas concentrações desses compostos que vão formar diversos tipos de lipoproteínas. E aí a função delas é transportar os lipídios pelo sangue. Questão 31. Qual a origem dos eicosanoides e quais são esses eicosanoides, né? Que compostos são estes? Os eicosanoides, eles são derivados do ácido araquidônico, que é um ácido graxo. E aí um parênteses aqui, uma curiosidade. Esse ácido araquidônico, por sua vez, ele é derivado do ômega 6. Então, o ômega 6 é um ácido graxo essencial. A gente precisa dele, né? Senão dá ruim. Então, a gente come o ômega 6, o nosso corpo metaboliza o ômega 6 em ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele é um ácido graxo também, e a partir dele a gente obtém os eicosanoides. Quem são esses eicosanoides? Eu coloquei aqui: prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos. Nomes difíceis, meio aleatórios, mas assim, é legal vocês saberem esses nomes e vocês terem uma noção que eles estão muito relacionados à questão da defesa do nosso organismo, estão relacionados ao processo inflamatório, sabe? E a fazer essa associação que esses compostos, essas estruturas que estão relacionadas ao sistema inflamatório, ao sistema de defesa, estão relacionados ao que vocês estão estudando, que são os ácidos graxos. Nesse caso aí, o ácido araquidônico, que é um ácido graxo. Questão 32. Quais são os monômeros dos ácidos nucleicos? Descreva sua composição. Lembrando, monômero é aquela unidade que se repete num polímero. Estou confundindo polímero com polissacarídeo, que é muito poli. Mas é polímero, tá? Polissacarídeo é carboidrato, tá? Os ácidos nucleicos, né, é o DNA e o RNA. Então, o DNA e o RNA, eles são formados por repetições. E o que se repete neles, né, os monômeros deles, se chamam nucleotídeos. Então, se eu for olhar o DNA, eu tenho vários nucleotídeos repetidos. Se eu for olhar o RNA, eu tenho vários nucleotídeos repetidos. E como é que é esses nucleotídeos? Esses nucleotídeos, eles são compostos por um fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose, que é uma cadeia de carbonos, tá? Um carboidrato. Então, o nucleotídeo, né, que é o monômero aí dos ácidos nucleicos, ele é composto por um fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose. Ok. Respondi a questão? Respondi. Questão 33. Descreva o pareamento de bases nitrogenadas. Vamos lá. Eu falei, então, que um dos componentes, né, dos nucleotídeos são as bases nitrogenadas.
e existem 5 bases nitrogenadas. É a adenina, guanina, uracila, timina e citosina. 5 bases nitrogenadas. O que acontece? Essas bases nitrogenadas estão lá nos nucleotídeos e uma hora, né, em algumas situações, elas vão ter que interagir entre elas vão ter que se ligar entre si. E essa interação das bases nitrogenadas, né, a ligação das bases nitrogenadas, ela não é aleatória, ela é específica. Uma base nitrogenada só se liga com a outra e ponto. É específico, não é aleatório. Então, o pareamento de bases é isso. Então, por exemplo, a adenina. A adenina, ela só vai se ligar, ela só vai interagir com a timina. Então, o pareamento só vai acontecer entre elas, adenina e timina. A citosina, ela só vai interagir, ela só vai ser ligada à guanina. Então, não tem uma interação citosina-adenina, citosina-timina. As interações entre as bases são específicas, é o pareamento, né? É isso que é o pareamento. E aí, só uma OBS aí, é importante destacar aqui, eu falei que tem 5 bases, né? No DNA, a gente tem adenina e timina, né? Elas conseguem fazer essa ligação entre elas, citosina e guanina. No RNA, a gente não tem a timina. No RNA, a timina ela é substituída pela uracila, que também é uma base nitrogenada e é a mesma dinâmica, ela vai entrar no lugar da timina. Ela vai se ligar à adenina e só. É a mesma coisa, pareamento. Ok? Então, foi questão 34. Cite 2 funções exercidas pelo RNA. Né? Assim, cara, o RNA ele pode fazer diversas funções, ele pode atuar como um ribossomo, um RNA mensageiro, processo de splicing. Então eu vou dar uma lida aqui para vocês, mas vou voltar a repetir, tem que gravar. Então, olha só. O RNA pode codificar proteínas, atuar como adaptador entre o RNA mensageiro e aminoácidos, formar ribossomos, atuar em processos nucleares como o splicing, facilitar modificações químicas, regular a expressão gênica e silenciá-la. Então, muita função. Para fechar, então, questão 35. Explique resumidamente como, a partir do DNA, uma proteína é produzida. Pode parecer infantil, mas eu acho que ajuda a gente a entender, a gente encarar o DNA como um livro de receitas. Vamos encarar o DNA como um livro de receitas. Então, o que é um livro de receita? Ele explica como a gente fazer alguns pratos e tal. Então, o DNA ele é um livro de receita de proteínas. Lá a gente vai encontrar como a gente produz diversas proteínas. Ok. O processo de produção de proteína ele é dividido em 2 partes: transcrição e tradução. Então, primeiro ocorre a transcrição, nessa ordem mesmo, e depois a tradução. Então, o que acontece? Surge a necessidade do corpo de ter uma determinada proteína. Então, o nosso corpo ele precisa ir lá no DNA, ver no livro de receitas, né, ver como se produz essa proteína e produzi-la. E aí começa a transcrição. E assim, esse nome transcrição é muito legal porque... Transcrição e tradução, na verdade. Que eles podem nos ajudar muito a entender. Então, transcrever, o que é transcrever? É você copiar algo. Então, eu tenho, sei lá, um trabalho do nosso colega e tal, vou transcrever ele, vou copiar ele na minha folha de caderno igualzinho, só vou copiar igualzinho. O que acontece? O nosso DNA, ele tem vários genes. Genes são regiões do DNA, partes do DNA, que codificam uma proteína. Então, vamos dizer que eu quero produzir a proteína X. Então, eu vou lá no meu DNA, eu vou procurar o gene que corresponde à proteína X. A porçãozinha do DNA que explica como se produz a proteína X. Achei o gene, eu vou produzir o que eu chamo de RNA mensageiro. O que acontece? O gene ele é composto de nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada, a gente viu isso. Então, como é que eu vou criar esse RNA mensageiro? Como é que eu vou transcrever o que está escrito no DNA? Eu vou começar a colocar as bases nitrogenadas correspondentes. Então, se eu tenho uma citosina, eu vou colocar uma guanina. Se eu tenho uma guanina no DNA, eu vou colocar uma citosina no RNA. Se eu tenho uma adenina no DNA, eu vou colocar uma uracila no RNA. Lembra que a gente está fazendo um RNA mensageiro. E a gente vai colocando as bases nitrogenadas correspondentes de acordo com o pareamento. E a gente forma uma fita de RNA. E aí, nessa fita de RNA, está transcrito como se produzir uma proteína, né? O que a gente pegou lá do DNA.
E esse RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo, que é onde o DNA fica, ele vai chegar numa região onde a gente tem os ribossomos, que são as organelas responsáveis por produzir as proteínas. Esse RNA, ele vai ter vários nucleotídeos, ok, várias bases nitrogenadas. Como é que eu posso dizer? 3 bases nitrogenadas desse RNA mensageiro, 3 nucleotídeos desse RNA mensageiro, eles correspondem a um aminoácido. Então, quando esse RNA mensageiro, que veio lá da transcrição, agora a gente já está na tradução, chega lá no ribossomo, o ribossomo ele vai ler esse RNA mensageiro em grupinhos de 3 nucleotídeos. Por quê? Cada 3 nucleotídeos correspondem a um aminoácido. 3 nucleotídeos, eles são meio que um sinal para trazer um determinado aminoácido para começar a produzir a proteína. E aí, desculpa, passou. Os ribossomos vão fazendo isso, né? Então, a cada 3 nucleotídeos, pega um aminoácido correspondente a esses 3 nucleotídeos, e aí eu tenho a formação da proteína. Então, a síntese proteica tem 2 partes. A transcrição, que é esse processo de transcrever o gene que está no DNA, produzir o RNA mensageiro, e a tradução, que é esse processo de ler o RNA mensageiro, de trazer os aminoácidos correspondentes para cada 3 nucleotídeos desse meu RNA mensageiro. E acabou. Achei que fosse durar mais. Então é isso, gente. Para quem viu até aqui, corajosos. Até a próxima, né? Eu e a Bia já vai resolver como é que vai ser a dinâmica da semana que vem. Mas aí eu aviso vocês no grupo, tá bom? Então um beijo, uma ótima noite aí pra vocês, pra quem tá me assistindo à noite.